Olá, vamos mergulhar direto no nosso protocolo institucional para o manejo da dor. A ideia aqui é bem simples, ter um guia prático para toda a equipe de saúde, garantindo que o cuidado seja padronizado, seguro, eficaz e, claro, o mais confortável possível para cada paciente. E o nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente vai passar por 5 etapas-chave. Primeiro, entender por que a dor é o quinto sinal vital. Depois, vamos ver como avaliar essa dor e quais ferramentas usar. Na sequência, a gente sobe a famosa escada do tratamento e, para fechar, vamos falar de reavaliação, do papel de cada um na equipe e, claro, do registro. Bom, vamos começar pelo básico, pelo conceito que sustenta tudo isso. A dor não é só um incômodo, um sintoma qualquer. Ela é um indicador importantíssimo da condição de quem a gente está cuidando. Essa aqui é a definição oficial do protocolo. E o ponto que eu quero destacar são as palavras sensitiva e emocional. Isso é fundamental, porque nos lembra que a dor é sempre subjetiva. É uma experiência completa que vai muito além do físico. É exatamente por ser tão complexa e importante que ela ganha esse status. Ou seja, assim como a gente afere temperatura, pressão, frequência cardíaca e respiratória, a gente precisa investigar e monitorar a dor com o mesmo rigor. E quando é que essa avaliação tem que acontecer? A resposta é simples: o tempo todo. Precisa ser feita na admissão, tem que ser feita junto com toda a verificação de sinais vitais e, o mais óbvio, sempre que a pessoa relatar que está com dor. E isso vale, olha, para todas as unidades do hospital, sem nenhuma exceção. Ok, então a gente já entendeu a importância. Mas, e na prática? Como é que se faz essa avaliação? É o que a gente vai ver agora. Antes mesmo de pegar uma régua para medir a dor, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo, que é o que chamamos de dor aceitável. O que, afinal de contas, isso quer dizer? A resposta é bem prática. Dor aceitável é aquele nível de dor que não impede a pessoa de viver suas atividades mais básicas. Então, se a dor está atrapalhando a alimentação, o sono, a capacidade de se mover, de cuidar da própria higiene ou até o humor, ela já deixou de ser aceitável. E aí, a gente precisa agir. Bom, com esse conceito em mente, aí sim a gente pode partir para as ferramentas que nos ajudam a quantificar a dor. E escolher a ferramenta certa para cada perfil de paciente é o que faz toda a diferença. E olha que legal essa tabela. Ela deixa tudo bem claro para a gente. Temos 3 escalas principais. A EVN, que é a escala verbal numérica, é aquela clássica do de 0 a 10, para pacientes que conseguem se comunicar bem. Depois temos a PAINAD, que é usada para idosos com demência ou algum déficit cognitivo. Nela a gente observa coisas como a respiração, a expressão facial e a linguagem do corpo. E por fim, a BPSS, específica para pacientes sedados em ventilação mecânica, onde o foco são as reações do rosto e do corpo e como a pessoa está tolerando o ventilador. Certo, a dor foi avaliada e a gente já sabe a intensidade dela. É hora de tratar. Para isso, o protocolo traz uma abordagem bem lógica, que a gente conhece como a escada analgésica. A lógica aqui é ir subindo os degraus conforme a necessidade. No primeiro degrau, para dor leve, a gente usa analgésico simples. Se a dor for moderada, a gente sobe para o segundo degrau e entra com opioides fracos, que podem ser combinados com os analgésicos simples. E no caso de dor forte, a gente chega no terceiro degrau, com opioides fortes. E aqui é um ponto de atenção muito importante. O protocolo é bem claro. Aqueles anti-inflamatórios do primeiro degrau não são para todo mundo. Eles devem ser evitados em pacientes de cirurgia cardíaca ou com síndrome coronariana agudo, por causa do risco. Agora a gente chega na parte que amarra tudo, que fecha o ciclo do cuidado da dor. Vamos falar sobre a reavaliação, a responsabilidade de cada um e o registro, que é essencial. O técnico de enfermagem que está ali na linha de frente tem um papel vital. Além de fazer a avaliação da dor e escolher a escala certa, tem 2 coisas que são cruciais. Comunicar ao enfermeiro sobre qualquer dor, não importa o nível, e registrar essa comunicação no sistema. O enfermeiro, por sua vez, atua como gestor desse cuidado. Ele autoriza as medicações, se necessário, e, super importante, aciona o médico quando a coisa aperta. Para dor moderada ou forte, é obrigatório solicitar uma avaliação médica em até 30 minutos. E, claro, tudo isso precisa ser registrado. Certo. Então, a intervenção foi feita, o remédio foi administrado. E aí, acabou? De jeito nenhum. O que acontece depois é um passo obrigatório. 1 hora. Esse é o prazo. Depois de qualquer intervenção para dor, a gente tem no máximo 1 hora para voltar e reavaliar. Isso não é uma sugestão, tá? É uma regra fundamental para a gente saber se o tratamento está funcionando. E essa frase, pessoal, resume o grande mandamento do protocolo. Registrar não é só burocracia, é parte do cuidado.
Tem que ter o registro de como a dor estava antes e de como ela ficou depois, sempre. E o que exatamente a gente precisa registrar? Pensa nisso como um checklist. Tem que ter, se tem dor ou não. Qual o número que a pessoa deu para essa dor? Qual foi a escala utilizada? Onde é a dor? De que lado do corpo? E, claro, a checagem da medicação no sistema. E para a gente fechar, vamos falar rapidinho de um último ponto sobre segurança, principalmente com aqueles remédios mais fortes que a gente viu na escada analgésica. Os medicamentos psicotrópicos, os famosos tarja preta, pedem um cuidado redobrado. Isso significa que eles devem ser guardados em locais restritos, ter um controle super rigoroso de entrada e saída, e o paciente precisa ser monitorado de perto para qualquer sinal de efeito adverso. No fim das contas, cada regra, cada escala, cada registro que a gente viu hoje se resume a isso aqui. O grande objetivo de todo esse protocolo é garantir o conforto do paciente, uma assistência segura e a melhor qualidade possível no cuidado. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Não se trata só de seguir um protocolo, mas de entender o impacto real do que a gente faz. Como que aplicar tudo isso com rigor e consciência pode de fato transformar para melhor a experiência da próxima pessoa que a gente for cuidar.